pelo segundo ano consecutivo, eu sou convidada a palestrar no Greenfest, sendo que dessa vez eu cheguei com 2 palestras. Uma para o público adolescente e outra para o público adulto. Abrindo caminhos para falar sobre felicidade, propósito de vida e essência, que são valores hoje que muitos adolescentes, por conviverem muito com o celular e com estímulos externos, estão perdendo essa conexão ou não estão passando pela adolescência sem nem conhecerem o que é essência, o que é um valor, o que vem de dentro dele. Eu estou chegando na palestra com o tema felicidade, que é uma opção e um aprendizado. Nós podemos escolher ser felizes. O que vai causar muita estranheza, né? Então, eu posso escolher ser feliz, então por que tem tanta gente triste? Nós temos ferramentas disponíveis, tanto através de uma terapia ou como através de um trabalho de coach, que nós podemos nos utilizar delas para que a gente mude o nosso estado. Se nós estamos num estado de depressão, de tristeza, num estado que não está nos favorecendo a agir com sucesso, nós temos ferramentas que podemos aprender, muitas já estão disponíveis dentro da gente, a gente só não conhece ou não entra em contato, para que a gente possa mudar o nosso estado para um estado de mais felicidade, de mais possibilidade e que nos gere a ação para que a gente saia do estado limitado para um estado de mais recursos, de mais possibilidades de escolha. E é isso que eu venho fazer aqui, trazer algumas técnicas, trazer algumas ferramentas, alguns conhecimentos sobre poder escolher, estar mais feliz, viver mais feliz e conhecer a plenitude, que muita gente não conhece o sentimento de plenitude. A mensagem que eu quero deixar é que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós podemos escolher estar mais presentes, vivendo agora. Quando estamos sofrendo, estamos ansiosos, ou a gente está no passado ou a gente está no futuro. Então eu vou apresentar algumas técnicas para que quando as pessoas estiverem num estado de dor, de sofrimento, ela possa escolher caminhar para o estado de felicidade. Ninguém é feliz 100% do tempo. Ninguém é feliz desde a hora que acorda até a hora que dorme todos os dias. Então, quando chegar aquele momento de ansiedade, de dor, de frustração, de rejeição, que a pessoa tenha ferramentas para que ela supere o mais rápido possível e não se acostume àquele estado. E, de novo, ela caminhe para o estado de plenitude, de felicidade e de completude. Quem é que acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Eu também, porque Papai do Céu me botou logo na prova, né? Porque eu vim falar sobre felicidade, eu sou uma pessoa bastante motivada e me aconteceram algumas coisas antes de vir para o Brasil para cá. E aí eu falei, mas justo agora que me botam essa provação e eu tendo que falar de felicidade? Mas a vida vai colocando algumas situações no caminho da gente para ver se a gente é coerente com aquilo que a gente veio fazer no mundo, ou com aquilo que a gente pensa que veio fazer no mundo, ou com aquilo que a gente quer fazer no mundo. E como a gente precisa transformar as situações em oportunidade, mesmo tremendo, mesmo passando por um processo interno muito grande, eu dei um passo e vim. Me deu vontade de desistir da viagem, de mandar para Ana, não vou dar palestra nenhuma sobre felicidade, não estou no momento. Mas a minha própria felicidade é fazer a felicidade. É não cair na armadilha de me sentir impotente diante de algum tipo de obstáculo. E essa sempre foi a minha vida. E é verdade que dessa vez o tropeço veio grande, o problema veio, a pedra veio grande. E é por isso que eu falo, acredita em Deus? Eu também. Ele foi lá e me testou. Vamos ver se você está sendo verdadeira.
Vamos ver se você consegue falar realmente disso. Prazer, Lili Raí. Sou brasileira, nascida no Brasil, mas há 2 anos, 3, eu tenho prazer de ser portuguesa também. Eu sou neta de português, fiz a minha nacionalidade portuguesa, morei 1 ano em Portugal, em 2017. 2017 eu vim, morei em 2018 e esse ano eu estou entre Brasil e Portugal. E espero que até o final do ano eu esteja retornando para morar aqui. Amo essa terra. Me traz muitas coisas boas, muitas realizações e tem sido um prazer desenvolver o que eu tenho feito a nível de trabalho, de propósito de vida aqui em Portugal. Eu sou psicóloga, sou pedagoga, tenho formação em programação neurolinguística e coach. E de um tempo para cá eu venho estudando muito a parte de terapia vibracional. Como esse conhecimento, como o pensamento, como as situações geram vibração na gente, como agora eu estou tremendo, por exemplo. Ontem eu já tremi porque eu fui falar para um público adolescente aqui no Greenfest, foi Espaço Adolê. E aí eu fiz tudo escrito, lindo, maravilhoso, imprimi o de vocês, ainda não teve apresentação, mas o deles eu cheguei, né? Falei, não adianta apresentação para adolescente, então vou levar escrito e... Cheguei na hora, não sei o que aconteceu, que eu não olhei o papel, nem lembrei que eu tinha papel. E foi lindo também. Então eu espero que com muito amor e carinho, pelo que eu faço, pelo que eu tenho para transmitir, que eu consiga passar para vocês um pouquinho sobre escolher ser feliz e aprender a ser feliz. Quem quiser se soltar, deixar as bolsinhas, eu queria todo mundo um pouquinho mais solto. Primeiro que eu acho que ninguém consegue ser muito feliz assim, né? Tenso, preso, segurando o bolso, então a gente vai começar a relaxar. Esse é um dos primeiros aprendizados sobre a felicidade, é aprender a relaxar, mesmo nos momentos mais difíceis. Aí o aprendizado mais difícil também, né? Então vamos lá? Felicidade é decisão e aprendizado. Por que eu puxei esse tema para a gente falar aqui? Primeiro porque eu trabalho com propósito de vida. Propósito de vida hoje tem sido uma questão muito falada no Brasil. Aqui eu não sei, alguém já ouviu falar em propósito de vida como sendo um momento de escolhas e um momento de viver na essência e conectado? Alguém já viu o propósito de vida ligado a isso? Sim. Ok. Quem não ouviu? Muito do coaching. Quem nunca percebeu isso ou quem nunca ouviu ainda sobre propósito de vida dessa forma? Ok. Isso é importante para eu saber, até para eu poder adaptar mais tempo em algum assunto e depois ir para outro. Propósito de vida que está vindo, está crescendo, né? E principalmente no público jovem. Hoje está muito difícil uma empresa de grande porte segurar um jovem com uma capacidade profissional, com um conhecimento técnico, porque ele vem se questionando muito sobre estar dentro de um espaço, durante todo o seu dia de trabalho, onde ele não pode ter experiências que tragam felicidade para ele. Que aquela parede, aquele espaço fechado, muitas vezes sem janela, ele não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, se já escureceu. E ele não se conecta com a vida que está passando lá fora, com o tempo. Então hoje o propósito de vida tem sido levantado pelos jovens e eles vêm buscando determinadas profissões, estão fazendo, é como se eles estivessem forçando as empresas a mudarem uma mentalidade, porque muitos jovens hoje estão pedindo para sair das empresas, mesmo com bom salário, porque eles querem trabalhar de uma forma com mais prazer. E aí eu aqui, né, com 56 anos, venho de uma geração que não se falava nisso. Mas aos 24 anos, eu agi através do meu propósito de vida sem saber nem que isso existia. Eu trabalhava numa empresa, na área de treinamento, e tremia também para falar ao público, depois eu me acostumei, mas é porque aqui é diferente um pouco, né? Tô
em Portugal, num grande evento, e tive que trabalhar essa coisa de ficar aqui na frente falando, mas eu trabalhava numa empresa, que era a maior empresa de medicina de grupo do Brasil, a Golden Cross, era psicóloga, dando treinamento, tendo que viajar. Estou falando muito rápido? Entendem? Pergunta quantos brasileiros estão aqui que você já fica mais à vontade. Ai, não deve ter muitos, vários. Não. Quantos brasileiros tem aqui? Tem. 3, 4. Sempre tem mais português. Mas tem alguns. Tem. E aí, com 24 anos, eu tive a minha filha e me deram 1 ano sem viajar na empresa. Eu tinha que viajar ao Brasil, dando treinamento. E aí, me deixaram 1 ano sem viajar. O pai da minha filha, né, meu ex-marido, era médico. Ele não morreu, ele é médico, ele só era meu ex-marido. E ele dava plantão, e eu falei, eu não quero estar viajando, porque eu quero ser mãe. E eu abri uma creche. E eu não sabia que aquilo era nem missão e nem que aquilo era propósito de vida. Aos 24 anos, eu abri uma creche. Aos 25, eu tinha 80 crianças, 300 avós, 500 mães, porque mãe vale por 10, né? E 22 funcionárias. Eu não tinha nenhum curso de empreendedorismo, eu não fiz administração, eu fiz psicologia. E quando eu abri aquela creche, eu fui assim completamente inconsequente, intuitiva, digamos, porque eu abri com aquilo que eu sabia fazer de melhor, que era ser mãe e oferecer para todas aquelas mães e crianças aquilo que eu queria para minha filha. Eu estava agindo com um propósito de vida dentro da minha missão naquele momento, sem saber o que eu estava fazendo. E na realidade, essa característica me guiou ao longo da minha vida. Eu consegui fazer que todas as mães pudessem ter a tranquilidade de deixarem os seus filhos num ambiente com amor e carinho, porque não era um lugar visto como comercial, era como se fosse uma segunda casa. E eu transformei aquilo que era um problema para mim em solução para muitas outras mães. E hoje se fala muito nisso. Então, de um tempo para cá, eu comecei a trabalhar com felicidade, com propósito de vida, como sendo opção e como sendo escolha. E assim eu fui vivendo. E assim eu fui construindo a minha vida. E quando eu fiz a PNL, a Programação Neurolinguística, na psicologia a gente tem técnicas muito profundas e que eu nunca me identifiquei. Porque às vezes são processos muito longos e as decisões precisam ser rápidas, porque a vida passa rápido. Não adianta fazer terapia 10 anos, 15 anos e você não ter soluções para os problemas de agora. E a PNL me trouxe isso, as ferramentas de coach também me trouxeram isso, que foram técnicas, aprendizados, onde a gente pode transformar um comportamento, muitas vezes através de uma pequena decisão. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Como decidir ser feliz? Faz sentido para vocês? É importante ser feliz? Ok. Quem aqui é 100% feliz o tempo todo? Levanta o dedo. Eu vou baixar as 2 minhas mãos. Quem é 80% feliz da sua vida? Eu, 90. 90? Ok, eu baixei para 80 para ver se tinha mais gente, né? Acima de 80? Acima de 80. Ok. Quem tá ali? Tudo, eu não tenho tudo. Ok, mas para ser feliz não precisamos ter tudo. 50% do tempo, 50%? Menos que 50%. É muito comum a gente, primeiro, não identificar muito. Primeiro que, fala. Desculpa, definir felicidade. Hã? Definir felicidade. Sim, exatamente. A felicidade, não estou sempre a rir, não é? O que é felicidade para cada um? Muitas vezes estamos colocando a felicidade daqui para fora. Em coisas, em outras pessoas, em um emprego. Quando chegar no emprego dos meus sonhos, eu vou ser muito feliz. O emprego entra, o emprego sai, ou você sai do emprego e você continua não sendo muito feliz. Porque a felicidade, ela está aqui dentro. Ela está dentro de você se conhecer, mas mais do que isso, a felicidade está em você se conectar com quem é você e o que você deseja. Só que nós não fomos ensinados a saber o que queremos, nem o que desejamos,
e nem quem somos de verdade. Não somos estimulados a sentir no nosso coração e ouvir a vozinha da nossa intuição, que é o nosso coração falando. Nós estamos acostumados, desde que nascemos, a nos configurar com a situação externa, com as pessoas, com a escola, com os padrões da sociedade, com a escola que escolheram pra gente. Tá errado? Não. A sociedade requer esse tipo de aprendizado ou de convivência. Mas o importante é que a gente entenda exatamente com aquilo que nós queremos estar alinhados. Ontem, na palestra de adolescentes, eu fiz uma técnica e uma menina de 14 anos, eu pedi para que eles se conectassem com aquilo que eles gostavam mais de fazer na vida. E aí cada um visualizou, se conectou, e aí eu pedi que cada um falasse. Eu pedi que quem quisesse pudesse falar com o que se conectou. Cada um colocou, né, o que tinha vindo, no que se conectou, como se conectou, o que sentiu. E a menina que por acaso estava sentada ao meu lado, falou assim: eu gosto de balé. Eu falei: você ainda faz balé? Você já fez balé? Fiz. E você ainda faz? Não, eu parei. Eu tenho que estudar. Muitas vezes nós podemos ter sido interrompidos naquilo que mais nós queríamos fazer na vida, ou aquilo que nós tínhamos mais habilidades, por uma questão de projeção. Nós sofremos projeções de pais, de sociedade, de educação e nos desconectamos com aquilo que sabemos fazer muito bem. Eu ainda brinquei e falei para as crianças: amanhã manda papai e mamãe virem também para ouvir um pouquinho. Por quê? Muitas vezes nós somos educados a deixar a nossa habilidade de lado para seguir uma profissão, aquela que a sociedade vai melhor aceitar, trabalhar com TI porque vai ganhar muito dinheiro. E as pessoas chegam lá e sentem um vazio, porque aquilo que escolheram não está conectado com aquilo que vieram fazer. Eu acredito muito que todos nós aqui viemos fazer alguma coisa muito específica, como se nós tivéssemos um código de barras. Cada um de vocês aqui tem uma função específica. Veio para fazer alguma coisa que só você pode fazer. E se você se desconectou disso, bem provavelmente não está vivendo a sua essência. Então, bem provável, vocês tiveram uma habilidade. Eu tenho uma ferramenta que chama Constelação de Propósito de Vida. Essa ferramenta, para quem está num momento de transição de carreira, eu faço uma viagem com ela até que ela chega lá no momento. Existe uma teoria, que não está comprovado ainda cientificamente, estou louca que eu faça parte dessa comprovação, de que até os 7 anos de idade, nós manifestamos aquilo que nós viemos fazer aqui. Eu, basicamente, brincava de ser empreendedora aos meus 6 anos de idade. Boneca, para mim, não era para brincar. Era para tirar a roupa dela, o sapato dela, a casinha dela. Eu separava tudo em categorias e eu vendia. Fazia uma loja imaginária. Então, eu já tinha habilidade para negócio. E bem provável, todos vocês tiveram alguma coisa que vocês se identificaram muito, mas que não se conectaram com essa habilidade na vida. E provavelmente se perderam. E hoje podem estar fazendo alguma coisa que vocês não estão muito identificados. Alguém aqui se identifica com essa história? Muito, mas já mudei. Já mudou? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Vou ficar mexendo aqui para não sair. Vou tentar controlar o meu sotaque. Quando eu falo com alguém de lá, começa a sair. Mas sou arquiteta de formação, já há uns bons anos. Acabei o meu curso em 2006. Tive muitos anos a exercer arquitetura, prefeitura, público, privado, tudo o que possa imaginar. Mas um problema de saúde na família fez com que o meu pai, que tem um negócio no centro de Braga, ficasse no hospital com infarto do miocárdio e tive que ir para lá segurar o touro pelos cornos, como se diz aqui, e segurar o negócio para aquilo não ir abaixo. Descobri que a minha verdadeira vocação é comunicação, porque acabei por gerir eventos, relações públicas, marketing, etc. e mudei completamente para essa área. Neste momento não tenho nada fixo, mas estou a ser muito feliz a fazer vários eventos diferentes para este país fora e um dia aparece a tal estabilidade na área que eu sei que tenho vocação para. E foi difícil deixar o que tinha seguro,
Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque normalmente nós queremos aquilo que é seguro. E a vida não veio por nenhum contrato de segurança. Ensinaram a gente que você tem que ir para aquele caminho que é seguro. E essa segurança é um dos fatores que nos desviam do nosso caminho. Você identificava essa sua habilidade quando você era criança? Na criança, sim. O que você fazia nas brincadeiras? No próprio trabalho, como arquiteta, em todos os gabinetes por onde eu passei, quem estava no front office, quem atendia os clientes todos era eu. Portanto, essa parte já estava ali há muito tempo. Só faltava descobrir para onde é que ia, por outro lado. Percebem como são dados os sinais? Às vezes você, não é que a sua profissão, aquela que você escolheu, que talvez você não tivesse escolhido com o coração, mas foi induzido, não tem a ver ou não possa ser uma escada para você vir fazer aquilo que depois você quer fazer. Às vezes ela é o próprio suporte ou a própria ferramenta para você se descobrir. Ou quando você se descobrir já ter um conhecimento a mais. Eu hoje acredito muito em múltiplas habilidades. Coisa que antigamente se falava assim, mas você faz 3 coisas, não faz nada bem? Por que não? Porque não podemos ter múltiplas habilidades. Então hoje, eu acredito muito que as crianças deveriam ser estimuladas desde a sua base nas suas principais habilidades. E que essas carreiras pudessem ser escolhidas com o que ela faz de melhor. Então agora a gente vai começar aqui na apresentação, antes que ela me dê um bolo de novo. Alguém quer colocar mais alguma história? De ter se encontrado, de ter mudado alguma coisa na vida de vocês e que isso fez com que vocês ficassem mais felizes? Eu sentia. Você se condenou. É um bocado, mas é um bocado difícil falar sobre isto. Fica vergonha. Foi um bocado isso, lá está, a nível profissional ou a nível de estudos. Eu estava numa área e agora estou noutra, mas não foi só a nível profissional que mudou, foi, digamos, tudo em mim, a maneira como eu vejo as coisas, não é? A maneira como eu via quando estava naquele caminho, ou seja, mudar o caminho permitiu-me abrir muitas mais coisas para mim, não só a nível profissional, mas a nível pessoal também. Eu acho que essa integração Parabéns. Obrigada. Quando fizemos pequenas mudanças na nossa vida, elas geram inúmeras outras mudanças. Quem já viu o Efeito Borboleta, um filme, sabe disso. Uma escolha leva a tais caminhos. Mas é bacana ver no filme, né? Porque no filme, se eu escolher isso, tem isso. Se eu escolher isso, tem isso. Mas na vida não é assim. Quando você escolhe isso, você não sabe o que vai acontecer no outro. Mas aí eu vou voltar sempre à escolha do coração. E aprender a sentir, as respostas estão dentro da gente. Aprender a sentir isso no nosso coração é a principal ferramenta de autoconhecimento. Vamos lá? Mas como eu posso escolher ser feliz? Eu trouxe hoje para a nossa palestra o Feng Shui interior. Quem trabalha com arquitetura, né? Tem toda uma noção, eu não entendo nada de Feng Shui de espaço, mas o interior eu entendo. E eu fiz uma analogia, já que o Greenfest estava trabalhando com a água, o lixo. Então os sentimentos, a água, o lixo e as alterações climáticas. E eu trouxe isso uma analogia com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas alterações emocionais. Os nossos sentimentos são a água que passam pela gente. Os nossos pensamentos são o lixo. Porque muitas vezes estamos pensando somente coisas que não precisamos estar pensando. Aconteceu isso aqui. 10 dias depois, eu estou pensando nisso aqui como isso aqui. Alguém se vê? Eu também. Tudo que eu falar para vocês já aconteceu comigo. É um caminho. Eu digo que eu não posso levar vocês a um lugar que eu nunca estive. Né? Eu não posso falar de coisas aqui que eu nunca tenha vivido. Então, tudo que eu falar para vocês, eu vivi, eu mudei em mim, eu trabalho em mim, eu estou trazendo não só como ferramenta, mas como experiência, porque senão eu não estaria aqui falando sobre isso com vocês. Então, os nossos pensamentos são os nossos lixos, que vão trazer as alterações emocionais. Quanto mais lixo eu tiver, mais alterações emocionais eu vou ter. Se eu não cuido da minha emoção ou do meu pensamento, eu não vou ter bons resultados. Eu vou fazer escolhas em cima daquilo que eu estou trazendo dentro de mim. Faz sentido?
Quem se identifica? Esse é o Feng Shui. Mas tem Em algum momento da vida, não que todo mundo esteja aqui hoje, né? Mas tem uma justificação, porque as pessoas criativas são muito desorganizadas. Eu estou na área da criatividade, portanto eu tenho que arranjar essa desculpa. Mas tem dois tipos de desorganização. Tem a desorganização organizada. Sim, mas tem aquela bagunça generalizada, onde você abre todas as suas gavetas e você não consegue mexer em nenhuma e nenhuma consegue ser arrumada. Então, existe normalmente uma desordem interior da qual muitas vezes nós não organizamos. Ter uma baguncinha em algum lugar da casa pode ser normal. Agora, ter uma bagunça generalizada na casa toda não é um bom sinal. A minha mesa de trabalho, outro dia até fiz um post. Peguei aquelas fotos bonitinhas de mesa arrumadinha com uma florzinha, uma luminária, aí botei expectativa, aí botei a foto da minha mesa, realidade, cheia de livros, cheia de papel, porque eu estou estudando. Ali é igual cozinha de propaganda de revista, sempre limpa e organizada. A cozinha da nossa casa não está sempre limpa e organizada todos os dias porque usamos. Então, por qual desordem sou responsável e por que eu desejo mantê-la? Porque muitas vezes caímos na justificativa dessa desordem para não escolhermos um caminho, para não fazermos uma escolha. E aí muitas vezes vamos nos enganando, porque uma gavetinha arrumada dá uma sensação de relaxamento. O que eu ganho com tanta bagunça na minha vida? Por que eu não quero arrumar as minhas gavetinhas? Espera aí que eu acho que passou 2. E aí eu faço uma comparação, já que eu usei o Feng Shui como um paralelo, né? Isso aqui eu não entendo nada da parte de casa, né? E eu trouxe para dentro da roda da vida o que nós trabalhamos como ferramenta de coach de PNL. Num primeiro atendimento, quando a gente trabalha a roda da vida. Aquilo que eu falei aqui de nível de felicidade, vamos dar uma nota, eu uso a roda da vida para ser pintada a nota que você se dá para cada característica. E aí isso combina com o baguá quando se usa para fazer a decoração da casa, que é prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade, a parte social com os amigos, trabalho, espiritualidade e família. Na roda da vida, a gente trabalha a parte de relações e romance, né? O amor, a família, o emocional, o espiritual, o intelectual, o profissional, o financeiro, o lazer e a saúde e condição física. E relacionamento com os amigos. É um pouquinho parecido, mas a gente está falando de uma arrumação interna. E aí, o que a gente vê? Quando vocês pintam, né? Pegam a roda da vida e vão pintar, uma roda, para rodar, ela precisa ser redonda, óbvio. E aí a gente pinta isso aqui, não ficou nada redondo. Um tá lá, outro tá cá. Tudo bem, não tem problema. O que a gente faz? A gente escolhe qual área precisa de atenção. De repente, minha contribuição social está muito baixa, mas eu não estou com energia para investir naquilo dali agora. Eu estou com mais energia, ou sentindo mais necessidade de trabalhar meus recursos financeiros ou minha realização através do meu propósito de vida. Então, na roda da vida, qualquer Google vai dar uma fotinho da roda da vida para vocês, façam roda da vida de vocês. Porque quando vocês fazem esse trabalho, vocês conseguem identificar onde está precisando de mais atenção, e onde você, naquele momento, opta por não olhar agora, mas sabe que em algum momento precisa olhar, para que a roda da vida de vocês esteja o mais redondinha possível, tá? E que vocês possam estar trabalhando, desenvolvendo cada área da vida de vocês, ok? Quando a gente trabalha a roda da vida, que é uma das ferramentas que a gente aprende a olhar onde eu preciso colocar atenção, a gente tem que pensar no foco. Foco tudo que eu coloco foco aumenta. Então, por exemplo, eu estou com um problema emocional na minha vida. Por isso que agora a gente vai entrar na questão da escolha.
Eu tenho um problema emocional na minha vida, como eu tive agora recentemente. E isso me debilitou muito. Eu tenho duas opções. Ou eu foco, fico olhando por aquela lente para aquele problema, ou eu foco no Greenfest e na palestra que eu vou dar. Papai do céu não me deu isso à toa. Papai do céu falou assim, vamos ver se tu vai fazer o negócio direitinho, se tu consegue. Se isso tudo for verdade, você vai estar lá palestrando, porque juro, por vezes eu pensei em desistir. E eu falei, se eu coloco o foco na minha dor, na minha impossibilidade, eu tenho mais de quê? Da minha dor e da minha impossibilidade. Mas se eu direciono, se eu escolho a minha possibilidade de colocar foco na minha realização e no meu propósito, eu vou caminhar. Vai ser mais devagar, vai ser mais pesaroso, vai ter mais obstáculos, não vai ser um caminhar tão fácil como seria se não tivesse determinadas pedras no meu caminho. Mas se eu desejo chegar onde eu quero, eu tenho que olhar para cada pedrinha e falar como é que eu vou passar por você. E devagarzinho eu vou encontrando esse caminho. Faz sentido? Ok. Se eu estivesse focando somente na minha impossibilidade, eu estaria lá, talvez hoje, em depressão. Porque a tristeza traz um sentimento que muitas vezes a gente tem dificuldade de sair dele. É real. O sofrimento muitas vezes traz uma incapacidade para a ação. E é aí que muitas pessoas não procuram ajuda e se entregam, porque é mais fácil. E é gostoso mesmo se entregar e ficar na cama. E muitas vezes é necessário ter ajuda, é preciso ter ajuda. Então hoje, quando a gente vê uma pessoa com depressão, pense sempre, ela não teve possivelmente uma ajuda para dar um passo. Porque quando você precisa tomar uma decisão nesse estado, precisa ter muita motivação interna. Isso é uma das ferramentas, uma das características que a PNL traz. O tempo todo na PNL, que é a programação neurolinguística, a gente traz estado atual e estado desejado. A gente entra no estado atual, aí você vive lá um pouquinho e rapidamente eu tiro, porque eu não quero fixar no estado atual. Porque se você quer mudar, o estado atual não está tão bom. E eu vou lá para o estado desejado e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O estado desejado é sempre aquele estado de construção, de ação com mais recursos. Então, se eu estou focando na dor, eu vou ficar na dor. Sai do estado atual e olha, bota foco, bota uma lente de aumento para aquela situação que você quer chegar, para que você tenha motivação para ter uma ação. Motivação, um motivo para ação. E o foco é um dos melhores motivos para ação, ok? Eu gosto muito disso. Percebem? Quando a gente fala de felicidade, depende do que é felicidade. E depende mesmo. Felicidade, para cada um de nós aqui, tem uma definição. Mas não interessa a definição do que é felicidade para cada um. Interessa o que você sente dentro de você, se aquilo é felicidade. Porque você pode ter uma definição linda de felicidade, com 3 palavras ou com 20. Mas se você não sente ela dentro de você, você ainda não sabe o que é felicidade. Felicidade é alguma coisa que se sente, é um prazer, é uma sensação que ela vai além daquilo que você está fazendo ou está tendo naquele momento. E aí, para cada um vai ser uma coisa diferente. O importante é você identificar o que é estar feliz para você. E felicidade também muda. Num dado momento, a creche foi o meu maior estado de felicidade. Eu estava podendo criar meus 3 filhos na creche. Mas chegou num dado momento que a creche já era alguma coisa que não tinha a ver com o meu propósito de vida.
E aquilo então deixou de ser a minha real felicidade para que outra felicidade pudesse vir. Então é entender no seu momento se você está vendo 6 ou se você quer ver 9. E tudo vai depender do lugar que você está, do momento em que você está vivendo a sua vida e sobre que ângulo você está vendo. Que você veja uma situação de um jeito ou de outro, se aquilo vai te trazer a felicidade. Então, muitas vezes ficamos agarrados naquilo que foi felicidade para a gente ou que foi uma escolha naquele momento e achamos que temos que carregar aquilo para o resto da nossa vida. E não necessariamente aquilo não nos faz mais feliz. Faz algum sentido? Quando alguém olha para trás, se vê em algum momento que já teve felicidade em alguma coisa e que essa percepção de felicidade mudou ao longo do tempo? Ok. Então, hoje fica aqui uma perguntinha para vocês pensarem. O que eu posso estar vendo sobre um outro ângulo que possa me fazer mais feliz? E levem essa perguntinha com vocês. O nosso pensamento pode ser de tristeza, né? Ah, tem um problema, deita no chão e fica lá, chorando. Ou a pessoa pode se gerar um outro sentimento, sair desse estado de tristeza, soltar suas correntes e gerar uma ação que vai te dar mais felicidade. Esse daqui é o momento em que a gente toma a decisão. O sentimento é um dos componentes mais importantes ao meu ver. Porque é o sentimento que vai fazer com que você queira chegar naquela ação. O seu pensamento, ele é muito do momento, mas é o que você sente dentro de você que vai fazer com que você queira chegar à ação. Então, na PNL, a gente provoca um sentimento de estar lá na frente para que ela consiga mudar o pensamento. Porque o pensamento está aqui no problema. O sentimento está na possibilidade de mudar. Então, quando você muda o seu sentimento, você consegue, então, ir para a ação. E aí, como é que a gente decide, né? Tudo lindo, maravilhoso, tá bacana. E quando eu sair daqui, faço o que com isso? Vamos lá. Desde que a gente nasce, né? A gente falou sobre os comportamentos que vão sendo colocados na vida da gente. E as crenças são as piores. Existe uma engrenagem dentro da gente que faz com que a gente tenha medo de funcionar, que a gente pense negativo acerca de tudo, que a gente não se sinta capaz, que a gente não se sinta merecedor. E aí tem uma série de crenças, e ali tem umas, né? Isso não é pra mim. Essa é ótima. Sou velho demais pra isso. Já vi meninas com 25 anos falando, já sou muito velha para isso. Eu falei, caramba, se eu com 55 anos, profissional liberal, decidi morar em Portugal, sem patrocínio nenhum, eu fiz isso, como que eu sou muito velha para quê? Eu não sei com quantos anos eu vou morrer, não sei qual é a condição de ser velha ou não. Então, muitas vezes, nós mesmos nos impedimos de tomar uma decisão, né? Nasci pobre, vou morrer pobre. Dinheiro não traz felicidade. Essa é maravilhosa para a questão financeira, né? Tudo precisa ser perfeito. Muitas pessoas procuram sempre o momento perfeito para fazer alguma coisa. Quando eu emagrecer, quando eu tirar férias, quando eu conseguir o meu novo emprego, quando eu casar, quando eu me separar, tudo é motivo para não começar hoje. Felicidade dura pouco. A grama do vizinho é mais verde. Estamos sempre olhando a realidade dos outros. Mas ninguém está dentro da casa do outro. Talvez ele esteja tendo a ação. E a gente está sempre achando que a grama dele é mais verde. Quando que se a gente regar a nossa plantinha, ela também vai ficar verdinha. E não interessa se é um pouquinho mais ou um pouquinho menos, interessa que é a nossa plantinha. Trabalhar as crenças é um dos fatores mais importantes.
É pensar o que você leva dentro de você como aprendizado, que não é seu, que te deram de presente desde que você nasceu. A escola, a religião, a família. Eu já cansei de me ver repetindo coisas do meu pai e da minha mãe, porque eu falei, por que eu estou repetindo isso? Só estou repetindo. Eu posso mudar isso. Eu não tomei aquilo não pode ser uma verdade minha se foi uma experiência deles. Se eu só estou repetindo porque eles falaram. Alguém aqui se vê repetindo coisas de pai e mãe? A gente então, quando é filho, né? Aí depois a gente tem filho e fala assim, caramba, eu tô fazendo igualzinho, tô falando igual meu pai, tô falando igual minha mãe, aquilo que você odiava ouvir. Crenças. Identifique as crenças que vocês trazem, porque existem crenças limitantes e crenças possibilitadoras. As crenças limitantes, elas te impedem muito. E uma das características da PNL é transformar crença limitante em crenças possibilitadoras. Ok, a crença limitante em algum momento foi útil. Precisamos dela para viver ou sobreviver. Porém, podemos transformá-las em alguma coisa melhor, mais ajustada para o momento que a gente está vivendo, tá? Consciência. Aqui está nosso nível de consciência, é 5%. A gente só trabalha com 5% da nossa consciência. O resto está tudo no nosso inconsciente. E as nossas crenças estão lá dominando a nossa consciência. Por isso que é importante trabalhar as crenças por crenças mais possibilitadoras, para que a nossa consciência também se torne mais possibilitadora. Alguma dúvida? Perguntas? Faz sentido? Ok. Bom, gente, isso tudo aí, crença e consciência, eu estudei muito na psicologia, fez parte da minha vida durante muito tempo. O que não fazia parte da minha vida era gratidão. Eu descobri o poder da gratidão, eu posso dizer que é uns 4 anos para cá. Nós temos muita mania de reclamar. Reclamamos de tudo e não somos gratos a quase nada ou pouquíssimas vezes. Hoje eu tenho uma técnica para mim e eu tô aqui para dar ferramentas para vocês, né? Então vão captando o que é a ferramenta, o que vocês vão levar daqui. Já deixei uma pergunta, já deixei uma ferramenta da roda da vida e agora eu vou falar outra ferramenta que é muito importante. Aqui nesse momento, dessa linhazinha que tem aqui, que é entre o consciente e o inconsciente, que dentro de uma terapia vibracional que eu também trabalho, a gente leva, é como se fosse uma condução hipnótica, Theta Healing. A gente leva o cliente a um momento entre o consciente e o inconsciente, subconsciente. E a gente vai trabalhando determinadas afirmações para que ele introjete aquilo dentro da nova vida que ele quer ter. E uma das coisas que eu faço é a gratidão. Quando que eu faço isso para mim, que vocês podem usar como técnica? Quando vocês estão acordando, naquele momento que vocês estão despertando, que vocês pensam assim, ai, tem que levantar da cama. Nesse momento, seja grato. Seja grato por tudo, pelas mínimas coisas, pelo sapato quentinho que está te esperando quando você botar o pezinho no chão, pela cama quentinha, pelo cobertor, pela água que você tem para beber, pelo trabalho, pelas pessoas que você tem à sua volta, pela roupa, por ter uma máquina de lavar e lavar sua roupa, pelo ferro de passar, por tudo, pelo aquecimento da sua casa, pelas pessoas que estão à sua volta, que colaboram com você. Mínimos detalhes, porque quanto mais a gente agradece, mais a gente se conecta com o nosso estado de felicidade. A reclamação significa reclamar, clamar 2 vezes. Tudo aquilo que eu reclamo vem em dobro para mim. Como fica? Tem uma frase que diz assim, se você só acordasse amanhã com aquilo que você foi grato hoje, dá medo ou te deixa feliz? Você pode acordar sem nada, você não foi grato a nada. Então pensa nisso. Quando você pensar em reclamar de alguma coisa, isso são transformações de pequenos pensamentos que vão trazer melhores ações. Quando você pensar em reclamar alguma coisa, seja grato. Não reclame. Esse é o primeiro fundamento para que a gente transforme tristeza
infelicidade. Ok? Mais uma ferramenta. E a gente convive com pessoas que são sugadoras de energia. Todo mundo tem um na família. Não tem família perfeita. Aliás, eu digo que família são os verdadeiros aprendizados, né? Pessoas tóxicas. E você, o que toma para ficar melhor? Eu tomo distância. E tem horas que distância são quilômetros. Não é pouca, não. Porque, gente, eu vejo... Outro dia eu vi uma pessoa que tem no meu Facebook, ela fez um textão desse tamanho. Porque se você está no meu Facebook de olho grande para tomar conta da minha vida, meu Deus, não adianta que eu não vou te deletar. Que droga, hein? Como você deixa a sujeira, o lixo, entrar na sua casa? A sua casa não é só o seu corpo, é a sua alma, é o seu espírito, é a sua energia. Eu trabalho muito com terapia vibracional, que é energia. Então, o nosso sentimento trabalha a nossa energia do nosso corpo. Como é que eu posso ter um dia feliz se eu convivo com pessoas tóxicas? Se eu permito que pessoas tóxicas... E tem umas que são tão sutis, né, gente? Meu Deus do céu. Calminhas, tranquilas, mas solta uma pérola que acaba com o seu dia. Alguém conhece pessoas tóxicas aqui? Alguém pode fazer uma limpeza dessas pessoas tóxicas na vida de vocês? Tem jeito. Tem que ter. Família é complicado, mas eu digo que sempre tem opção. A gente precisa encontrar dentro da gente uma solução. Uma coisa que eu passei a fazer, porque a minha família também não ganha de presente, Papai do Céu não foi tão bondoso, eu falo que tudo que eu estou falando aqui, eu não posso levar vocês onde eu não fui. Já fui em todos esses lugares. Uma das coisas que eu aprendi com a constelação familiar é trabalhar a gratidão até com as pessoas tóxicas. Isso muda muita coisa. Às vezes envio desamor. Às vezes envio desamor e resulta. Às vezes envio desamor e resulta. Sim, exatamente. Então, quando a gente é grata, porque assim, não existe nenhuma pessoa ruim em sua totalidade. Ou tóxica em sua totalidade. Ela faz um bolo, às vezes, de chocolate maravilhoso. Agradeça pelo bolo de chocolate que ela faz. Alguma coisa é preciso, é sério. Gente, é sério. Vamos lá, vamos fazer uma técnica. Fecha os olhinhos. Pensa naquela pessoa tóxica que já passou na sua vida ou que está na sua vida. Só pensa, não se conecta muito com ela não, só pensa. Pensa lá longe, na distância que ela merece ter. Pensou? Pensa numa pequena coisa que ela é boa para fazer. Só uma pequena coisa. Você pode até não gostar, mas que ela é boa. Todo mundo consegue pensar numa coisa boa da pessoa tóxica? Ela não é ruim de todo. O problema é que a gente se conecta com a toxicidade dela. Tudo bem que muitas vezes não conseguimos conviver porque ela não faz bolo de chocolate todo dia. Se o problema é o bolo de chocolate. Nem nos oferece todo dia, porque ela é tóxica. E se ela fosse boazinha, trazia pra gente. Mas o que nós precisamos fazer é lembrar dela pelo seu melhor e não pelo seu pior. E nós não estamos acostumados a fazer isso. Nós estamos acostumados, lá naquela figurinha anterior, cair no chão e chorar no meio da chuva, na tristeza. Porque é muito mais fácil a gente se conectar com a tristeza do que com a felicidade. Porque nossa sociedade nos ensinou assim. Hoje, isso está mudando um pouco, mas lá atrás eu vivi isso. Levante o dedo quem viveu isso. Ser feliz é quase que uma vergonha. Não pode mostrar que está feliz porque o olho cresce. Fulano não pode saber que eu tenho isso porque vai... Nós não somos acostumados a viver a felicidade. É muito mais fácil compartilhar a tristeza. E aí nós vamos nos conectando com esse lado. Então... sempre haverá uma forma de vocês
se desconectarem, porque nós temos que ver em nós, dentro de nós, qual é a crença que nos leva também a nos conectar com essas pessoas. O quanto a gente também precisa dessas pessoas. Alguém já se viu precisando desse lado tóxico de alguém? Eu acho que nós só conseguimos realmente tirar aprendizagens, não só daquilo que estava bem ao nosso lado, mas também essas tais pessoas são essenciais para o nosso controle, para nós sabermos lidar melhor. Ou seja, não é só positivo, não é? O negativo também tem um impacto bastante. Isso é muito importante, o que ela falou. Todas as pessoas que passarem na sua vida, quanto mais elas incomodarem vocês, mais é o que você precisa trabalhar e você precisa desenvolver em você. Então, quando alguma coisa no outro, não sei se aqui se fala, te irritar, é isso? Te irritar muito, olhe dentro de você, onde está papai, onde está mamãe, porque vem lá de trás. Mamãe, então, gente, mamãe é terrível. Tudo está nas costas da mamãe, né? Papai também, mas mamãe, quando a gente faz constelação, tudo é mamãe. E papai também. Então, o que acontece? É muito importante a gente olhar para nossas emoções, porque são nossos lixos tóxicos. E aí, quando a gente vai deixando juntar esse lixo, a gente cai naquela falta de felicidade. Fofocas, alguém sempre contando alguma coisa, né? Quando vem com fofoca, eu falo, não quero saber não. Porque se eu recebo, eu estou fazendo parte. Julgamentos, né? Que saia linda, pena que minhas longas pernas não posso usar umas assim, são só para as gordinhas. Acabou com a saia linda, né? Então, assim, julgamentos, críticas, nós fazemos muitos julgamentos e muitas críticas. Uma das coisas que eu limpei na minha vida e venho limpando, porque isso não se limpa de uma sociedade, de uma cultura, tão rapidamente, são os julgamentos e as críticas que fazemos. Então, isso é um trabalho diário, isso é um trabalho que a gente precisa muito fazer. Porque quando a gente critica e a gente julga, a gente também critica e é julgado e se conecta com isso. Então, cada vez mais afastando essas vertentes da nossa vida. Controle, negatividade, vitimização. Nós somos muito controladores, normalmente, e nós também nos submetemos muitas vezes ao controle. Existem pessoas que são muito controladoras e nós também, de alguma forma, quando somos controladores, entramos nessa resposta. Então, às vezes, a gente nem é tanto, mas se a gente convive com uma pessoa controladora, a gente também desenvolve o pior que há em nós. Por isso que é importante. Existe uma frase que diz assim, devemos conviver... Não, nós somos a soma das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Então, escolha. Se você quer ser uma determinada coisa, escolha mais as pessoas com quem você convive para que você chegue lá. Faz sentido? Se eu convivo com pessoas vitimizadas, negativas, controladoras, eu vou me tornar mais disso. E aí, como mudar o pensamento? O que eu posso fazer para ter mais felicidade? Meditação. Nesse momento agora da minha vida, eu venho meditando 4 horas por dia. E não é por opção não, é por necessidade mesmo, para estar aqui hoje. 4 horas por dia. Dava revertério na cabeça a meditação. É incrível, gente. Eu já tinha feito meditação, faço meditação, mas eu como sou muito agitada, ninguém percebeu, imagina que eu sou muito agitada. Eu não tenho paciência para ficar nem 15 minutos meditando. Então eu desenvolvi as minhas formas de meditação. Tem várias meditações no YouTube que você pode fazer indo dormir, porque trabalha no seu subconsciente. Então eu boto a meditação e falo, relaxa, se você dormir não tem problema. Na terceira frase eu já dormi, não tem problema, eu dormi meditando. Em alguns momentos eu faço a meditação mesmo sentada, que dura 5 a 7 minutos, acho que é o meu tempo máximo, mas diante da necessidade e da minha consciência sobre a minha felicidade e sobre eu não querer estar naquele estado, eu usei isso como remédio.
Em vez de tomar antibiótico, antidepressivo, papapá, eu usei foi a meditação. E aí eu fiz vários tipos de meditação. Eu fiz Theta Healing, que é um tipo de... Esse eu pedi socorro para minha filha, porque ela também faz o Theta Healing e ela me atendia. Teve momentos que eu sozinha não consegui me aplicar. Então, me tirava do estado, eu falei, agora eu posso ir e vou. Tem horas que a gente precisa sair daquele estado de falta de recursos, como a gente chama na PNL, né? Tipo assim, sequestro emocional. Como é que eu saio daqui agora? Me tira daqui. Aí saí daqui, então agora eu consigo mais um pouquinho. E a meditação foi uma das coisas mais importantes nesse momento da minha vida. Foi eu me conectar comigo, eu sentir a minha essência, eu senti o que o meu coração estava pedindo, o que o meu coração estava sentindo e dar vazão. Eu era aquela gavetinha lá desarrumada, aquele móvel, estava tudo espalhado, eu tive que ajeitar. Só que a gente não ajeita isso fazendo 10 mil coisas, a gente tem que parar e tem que olhar. Cada gavetinha que eu preciso arrumar precisa de orientação, precisa de atenção, precisa de acolhimento, precisa de afeto. E foi isso que eu fiz. Então a meditação eu acho que é uma das maiores ferramentas. E o YouTube está aí, não precisa hoje você ir para um centro de meditação. Se você quiser ir, ótimo, melhor ainda. Mas eu costumo falar assim, tudo que puder começar agora é a sua melhor opção. Ah, vou começar a fazer uma meditação num centro de meditação. O centro de meditação é 15 quilômetros. Aí fica 10 dias para ir. Começa hoje em casa, pequenas técnicas, um aplicativo de meditação, porque quanto antes a gente decidir começar, quanto antes a gente tem melhores resultados. Yoga, eu não faço yoga em academia, eu faço yoga com aplicativo. Desci um aplicativo e de manhã eu acordo e faço movimentos de yoga. Já fiz yoga muitos anos atrás, quando eu tinha creche. Não faço mais, hoje eu faço uma prática esportiva de aeróbico e o yoga eu faço de manhã quando acordo com aplicativo. Então nós temos recursos hoje tecnológicos que nos facilitam tomar atitudes dentro da nossa casa. Não precisamos gastar nada por isso para mudar um comportamento ou para trazermos uma ferramenta que nos auxilia a mudar de comportamento, de sentimento e irmos para a ação. Ok? E atividades de uma forma geral. Nós estamos conversando lá fora que atividade ao ar livre, hoje em dia, tem sido reconhecido inclusive por médicos que diminuem a quantidade de antidepressivo de pessoas que têm dependência, têm insuficiência química que causa realmente o quadro de depressão. Porque são dois tipos de depressão, a depressão química e a depressão emocional. A depressão emocional você ainda reverte com mais facilidade, se ela não cair num estágio muito profundo. E até dos dependentes químicos, eles estão trabalhando com a natureza, e nós estávamos falando isso há pouco. Você ter contato com o verde, né, dentro de um parque, numa floresta, você melhora o seu nível de felicidade. Então, qualquer atividade que você faça, atividade ao ar livre, vão proporcionar a liberação de uma série de ínas, né, endorfina e etc e tal, que vão fazer com que você tenha o seu bem-estar. Dopamina são as drogas da felicidade natural, tá? E as emoções, elas são as nossas principais... Essa bola não tinha não, tá, gente? Essa bola tá em todos os slides, mas ela não existia no meu natural. As emoções são os principais fatores de interferência na nossa felicidade. Durante um dia, nós somos... Mulher então, né, gente? Tem uma figurinha que diz assim, o homem quando acorda tá com uma carinha, quando vai dormir tá com a mesma carinha. A mulher, da hora que acorda, ela tá com uma carinha, daí meia hora tá com outra, e a gente faz isso tudo, num dia só. Alguém se identifica? A emoção, ela controla, é o fator que mais controla a vida da gente. Vem do pensamento? Vem. Mas a emoção é o que gera aquele impulso que vai trazer a tristeza, que vai fazer a gente rir, que vai fazer a gente chorar.
Então, é trabalhando essa emoção que a gente consegue também mudar o nosso pensamento. É muito difícil mudar um pensamento se não trabalhar a emoção, porque a emoção, ela está vindo do pensamento que a gente tem. Então, são duas coisas que estão, um emitindo para o outro o tempo todo. Então, quando a gente começa a prestar atenção no que estamos pensando e que está gerando a emoção, a gente começa a trabalhar o pensamento, ok? E aí vem uma escala que eu trabalho muito na terapia vibracional. Existe hoje, não vou entrar na área da física quântica, nem da terapia quântica, que é uma parte mais complicada, talvez a gente entrar aqui, talvez você saísse sem entender nada, mas que vem trabalhando a nível de hertz, da frequência que a gente emite. Lembra quando vocês chegaram perto de alguém e alguém falou assim, essa pessoa... Sabe, você sente uma energia estranha? Alguém já teve essa sensação? Isso vem dessa escala de emoções. Nós vamos emitindo frequências com relação ao que estamos sentindo. E a escala de emoções mais baixa é a vergonha. Essa nos impede de fazer qualquer coisa. Essa não permite que a gente tenha uma ação para alguma coisa. Porque quando a gente está com vergonha de alguma coisa, a gente quer se esconder. E aí a gente tem várias. Até a raiva é melhor do que vergonha. Ou do que culpa, ou do que apatia, ou do que tristeza. Porque a raiva impulsiona. Eu vou agarrar o pescoço dele e vou matar. Mas eu fui para ação. Pode ser errado, eu posso ir presa, vai dar um péssimo resultado, mas eu fiz alguma coisa. A raiva impulsiona. Mas esses sentimentos travam, não levam para ação. Então, por que a raiva é um dos que a gente mais trabalha na emoção? Porque uma raiva pode te levar para um ponto positivo ou pode te levar para um lugar muito ruim. A raiva, ela é geradora para uma emoção descontrolada, que você não escolhe muitas vezes a ação. A raiva é um dos fatores que precisam mais ser trabalhados para que ele possa ser melhor usado, porque ele é um motor, ele é uma energia. Você só tem que saber para onde você vai conduzir, ok? E aí a gente, depois de raiva, a gente tem orgulho, tem coragem, tem a neutralidade. Você tem uma emoção que você escolhe, você consegue não ser tão passional. E depois você entra nos bons sentimentos. E a terapia vibracional faz exatamente isso. Quando você está na culpa, ou na tristeza, ou no medo, você ser trabalhado energeticamente através do seu próprio pensamento. A terapia que eu trabalho é você trazendo o sentimento e transformando ele em outro sentimento mais apropriado para te conduzir à boa vontade, à aceitação, a uma razão, ao amor, que às vezes é tão difícil a gente sentir quando a gente está nesse processo ou de medo, ou de tristeza, ou de culpa, ou de vergonha. É muito difícil a gente sentir amor. Então são sentimentos que você aprende a sentir para que você haja com melhores resultados. Aqui eu não quero chegar. Um pouquinho só, vou ali, tem luz e volto, não quero virar Buda. Uma dúvida. Fale. Por que o desejo está ali embaixo? Desejo em que sentido? Isso? Não, o desejo aqui... Tem, é o quê? Hã? Desejar o que não se tem? Não, nós vamos falar um pouquinho mais, nós vamos fazer a prática da visualização. O desejo aqui é um sentimento, não é cobiça não, é desejo de qualquer coisa. É o desejo, eu tenho desejo de alguma coisa. E o que eu faço com isso? Eu não tenho culpa, eu só tenho desejo. Eu não tenho movimento. Tem muitas pessoas que passam a vida desejando algo, mas não fazem movimento, sem buscar. Tá? Ele não é uma má vibração, mas ele também não leva... Aqui não tem muito ruim, nem muito bom, apesar de estar numa escala, o quanto ele te move, tá? Ou o quanto ele te paralisa. Ou o quanto ele tem de ação.
Se eu tenho um desejo bom e eu trabalho a minha vibração emocional para mais alto, eu vou realizar o desejo. Se eu tenho um desejo ruim e ele beira a raiva, ele vai para o caminho da raiva. Perguntas? Sim. Como é que se pode trabalhar para... Ou seja, eu não estou a perceber, as causas emoções é algo que nós somos introduzidos, ou se nós trabalhamos sobre elas, de que forma é que esta ferramenta, ou se é uma ferramenta, Tá. como é que nós usamos isto na nossa vida diária? Beleza. O Theta Healing vai ficar um pouco difícil eu explicar para vocês, depois se alguém quiser ficar aqui eu explico o que é o Theta Healing. Vou explicar basicamente. O Theta Healing é uma terapia de conexão. Eu, particularmente, parto do princípio, a minha filosofia, eu parto do princípio que todos nós aqui temos um feixe de luz que vem, que é divino, que é de Deus, que é do universo, cada um vai dar um nome que quiser, mas que eu acho que vem além. Essa energia vem além. E essa conexão com essa força divina, com essa força do Criador, com essa força do universo, está em mim. E através dessa conexão, quanto mais elevada ou mais conectada eu estiver, mais sentimentos de aceitação, de boa vontade, de amor e de alegria eu sinto. Porque essa é uma força muito pura do Criador, da natureza, né? Nós somos seres que estamos aqui diante de uma natureza linda e maravilhosa. Nós somos uma criação dessa natureza. Então, quanto mais eu me conecto, aí tem uma técnica de conexão, mais eu sinto isso dentro de mim. A meditação nada mais é do que você silenciar os pensamentos ruins e trazer essa conexão de alegria, de amor. Isso é dentro da gente. Quando nós nascemos, apesar de nós termos nascido chorando, nós já nascemos felizes. Era a única sensação que nós sabíamos depois do choro, era felicidade. Nós éramos seres puros de luz aqui. Só que fomos aprendendo e vivendo muitas das condições que muitas vezes não fomos nós que escolhemos. E aí fomos experimentando esses sentimentos. E aí nós transitamos ao longo do dia, aquelas carinhas ali anteriores, é porque cada carinha dessa daqui representa um pouquinho disso daqui. Então, quanto mais nós nos conectarmos com a nossa verdade, com a nossa essência, daquilo que nós viemos fazer aqui, mais nós vamos viver com esses sentimentos. E aí as pessoas negativas, você nem se conecta com ela. Por que eu falei da meditação, da yoga, das atividades? Quando a gente tem um novo aprendizado, a gente faz um caminho neural. Existe uma conexão, uma informação para que a gente repita o nosso comportamento. Quando você aprende a dirigir, você bota primeira, pensa, aperta a embreagem, solta e o carro engasga. Quando você aprende, formou um caminho neural, você não tem que pensar mais. E aí você vai no piloto automático, você faz aquilo naturalmente. Nossa mente tende a fazer muitas coisas no piloto automático. A gente atende o telefone, dirige, passa a marcha. Maravilhoso, porque se a gente tivesse que pensar cada coisa que a gente tivesse que fazer, não íamos dar conta. Porém, muitas vezes tomamos decisões em cima de aprendizados anteriores. Porque se deu certo daquela vez, eu vou fazer assim, aí dá errado. Porque não paramos para pensar num novo aprendizado de fazer da mesma forma. Quando a gente cria novos hábitos, como a meditação, a gente também está criando novos pensamentos. Através de novas atividades, desenvolvemos novos comportamentos. E a criatividade é um dos fatores principais para que a gente busque novas soluções para uma mesma situação. Na PNL nós dizemos assim, a solução está onde o problema não está. Se o problema está aqui, a solução não está aqui. Então a solução tem que estar em qualquer lugar que não é aqui. Não adianta eu ficar aqui buscando a solução, porque se aqui está o problema, a solução não está aqui. Se eu vier para cá, pode ser que eu ache uma solução. Essa não é melhor, então vem para cá. Se eu voltar para lá, eu estou no espaço do problema. Percebe?
Quando nós vamos mudando os nossos hábitos e nossos pensamentos, nós vamos criando novos caminhos para novos pensamentos. Ou seja, eu estou aprendendo, que a gente estava conversando ali fora. Não é fácil? Não. É um exercício. Assim como ganhar músculo não é fácil, tem que ir na academia todo dia e fazer o mesmo movimento. Esse é o movimento que a gente vai fazer com o nosso cérebro. Faz sentido, gente? Porque normalmente a gente muda o nosso hábito alimentar. Tivemos aqui no evento várias palestras sobre novos hábitos alimentares. Aí a gente assiste. Se a gente está comendo carne, comendo sal, comendo açúcar, e a gente quer mudar de hábito, a gente aprendeu uma nova técnica e a gente repetiu o que a gente fazia ontem, não vai mudar a alimentação. Assim como a gente não vai mudar os pensamentos se a gente não tiver novos pensamentos, novos hábitos, né? Novas atividades para gerar novos comportamentos. Gostaram do cérebro? Pegando o sol lá, com a aguinha de coco? E aí, quando a gente muda o nosso pensamento, a gente coloca um novo sentimento. Se eu estivesse lá na minha casa, no Brasil, chorando, sofrendo, sem solução, eu não estaria aqui sendo feliz hoje. Eu saí daqui ontem com um sentimento de gratidão quando eu despertei numa menina as lágrimas e ela me abraçou e hoje ela me chamou no Instagram e ela já mandou mensagem para mim. Eu falei, várias pessoas ali tiveram insights, mas mesmo que só tivesse sido uma, já teria valido a pena para mim. Eu transformei o meu pensamento, eu tirei meu pensamento daquele lugar, botei foco do meu pensamento em outro lugar, para que hoje eu saia daqui com um sentimento diferente. Eu sou responsável pela mudança da minha vida. Eu posso escolher ser feliz. É óbvio que eu aprendi muitas técnicas e hoje eu desenvolvo essas técnicas, principalmente para que você... como é que eu saio daqui e vou para cá? Nesse momento eu não vejo. Existem várias técnicas para que a gente possa mudar esse sentimento. Aquele sentimento que impede, aquele sentimento que paralisa, para que a gente tenha mais ação. Para que eu tenha vontade de ter aquele passo. E aí, nós vamos fazer uma coisa... Deixa eu ver se tá acabando. Nós vamos fazer agora... Ninguém vai me barrar aqui não, ninguém vai chegar. Tá chegando gente. Que horas são, gente, por favor? É melhor não dizer, né? Então tá, então não me fala não, que eu vou ficar nervosa. Agora que eu tô calma, vamos lá. Alguém aqui tem um sonho? Eu tenho. Mais alguém tem um sonho? Fala mais só eu, vocês. Não tenho só um, tenho muito. Ok. Quem tem algum sonho, levanta o dedo. Vocês aí atrás, você não tem sonho não? Você? Nenhum? Não quer falar, tenho vergonha. Não, mas ninguém vai precisar contar o sonho não, gente. Vocês podem ter os sonhos mais escabrosos, ninguém vai precisar ver. Ela já... Tem? Nenhum? E vamos ter que lhe arranjar um sonho hoje. Vai ter que sair daqui com um. Eu terminei um relacionamento porque o cara não tinha sonho. Muito bom. Não tenho sonhos. Eu falei, vou embora daqui, tchau. Como que eu vou ficar uma pessoa que não tem... Arranjou um, não vou terminar meu relacionamento com você, juro. Já arranjou um próximo. Alguém não achou um sonho? Tem alguém que ainda não tem sonho? Todo mundo tem um sonho na cabeça agora? Não vai precisar contar. Todo mundo tem? Se não for um sonho, pode ser uma meta. Tá? Sonho, às vezes, para quem é muito objetivo, muito racional, é o seu caso? Só fala de objetivo, fazer assim, ela... Quando eu falei racional, ela quase entrou aqui. A objetividade e a racionalidade impedem a criatividade. Então, é muito importante para que você... que seja muito mental, muito racional, façam atividades ou ao ar livre, ou
técnicas de pintura, técnicas de criatividade para você entrar em contato com você. Muitas vezes as pessoas que são racionais e criativas, elas não se permitem relaxar muito, não se permite pensar. Ela vê sempre o 6, nunca que ela vai conseguir ver o 9, porque ela não consegue mudar de posição para ver sobre outro ângulo, ela vê só sobre aquele ângulo. E a vida, gente, não é nada definido, são só pontos de vista. Cada um vai estar num espaço vendo através das suas lentes, do seu foco, das suas experiências emocionais, aquilo que elas estão vendo. Eu posso daqui ver uma situação que ela... Como é seu nome? Maria João. Maria João. Maria João, sob a perspectiva dela, sobre as experiências dela, ela vai estar vendo totalmente diferente. E aí é que vem as questões de relacionamentos, em trabalho, em família, em relacionamentos amorosos. Por quê? Cada um traz suas emoções, suas lentes e muitas vezes não conseguem se comunicar. Por quê? Porque a forma de ver é totalmente diferente. Então a gente tem que se abrir para uma nova visão do outro. Vamos lá, fechem os olhos. Pode. Deixa eu só passar aqui a última. Peraí, deixa eu ver só o que tem. Ah, gente, quem quiser anotar o meu Instagram, meu Facebook, mas eu vou dar um cartãozinho para vocês. Não, eu vou dar um negocinho para vocês. Tá, vamos lá, pra gente acabar. Todo mundo fechando os olhinhos. Soltem as bolsas, celulares, tirem da mão, relaxa, procura a posição mais relaxada que vocês tiverem. Se conecta com o ar que você está respirando. Inspira e expira na mesma velocidade. Se for em 2 tempos a inspiração, 2 tempos a expiração. E agora, traz numa tela mental o seu sonho, ou se ficar mais fácil, uma meta. Mas quem trabalhar com sonho, traz o sonho. Pode ser aquele mais fantástico do mundo. Aquele que você acha até que não é possível. Traz ele para sua tela mental se você quer trabalhar com ele. Para os mais racionais, podem trazer uma meta somente. Nessa tela mental da sua meta ou do seu sonho, coloque tudo aquilo que você desejar. Enriqueça o seu sonho. Não pense no que é possível nem no que é impossível. Existe um universo de infinitas possibilidades. E você pode criar essa possibilidade no seu sonho. Traga mais desejos para esse seu sonho. Coloque as pessoas que você quer ou nas suas metas. Que pessoas são importantes estarem aí? Quais são os recursos que você precisa para realizar essa meta ou esse sonho? Adicione esses recursos. Seja uma pessoa importante para esse projeto, seja dinheiro, seja um local específico. Visualiza o que o seu sonho precisa para acontecer e bota na sua tela mental. Dê cor a esse sonho, a essa meta. Coloque uma cor. Qual a cor que você deseja que o seu sonho tenha? Se você quiser adicionar outra cor, adicione outra cor. Coloque uma música. Escolha uma música. Qual o som que você deseja estar ouvindo nesse seu sonho? Agora coloca um sentimento. Qual é o sentimento que você deseja? Qual é o sentimento que você deseja adicionar
Agora se conecte com o som que você está ouvindo, com a cor que você está vendo. Deixa crescer o seu sentimento. E agora o seu sentimento é tão grande, que ele está maior do que você. Ele vai além de você. E o seu sonho é maior do que você e te envolve. Sinta-se dentro do seu sonho. Essa tela mental está dentro de você. É você. Sinta-se lá dentro. E sente no seu corpo quais são as sensações que você sente estando lá no seu sonho. Traz isso para a sua realidade, para a sua vida, para o seu momento. Deixa percorrer por todos os seus órgãos essa sensação de realização de um sonho, da sua meta. Veja o cheiro que você sente estando realizando o seu sonho. Qual é o cheiro que tem estando lá, realizando isso? Qual é a temperatura? Quem está perto de você? E agora sinta-se realizando o seu sonho nesse momento. O que você sente? Como você vibra? Qual é a sensação que passa no seu corpo? Perceba todos os detalhes e traga para o seu coração. Faça uma imagem dessa realização e com um simples gesto, que cada um vai escolher o seu, faça uma âncora desse momento do seu sonho, das sensações que você sente, das impressões que estão causando no seu corpo, do cheiro que você percebe. Se está quente, se está frio, qual é a temperatura, qual é a claridade, onde é que você está. Traga isso para dentro de você e com um gesto, faça uma âncora. Faça um movimento, um gesto, ou use uma palavra e traga para o seu coração. Cada um de vocês, no seu momento, crie a sua âncora. Pode ser uma palavra, um gesto. O importante é que vocês guardem essa imagem mental e tragam para dentro do coração. Podem abrir os olhinhos devagarzinho. O que você sentiu quando você se conectou com o seu sonho? Não consegui. Não conseguiu se conectar? Não. Ok. O que você sentiu quando se conectou com o seu sonho? Vou no carro buscar minha maquiagem. Não dá para te explicar. Já sai com sotaque e tudo, tá vendo? E gratidão. Essas são as sensações físicas que criam um caminho para o sonho. Quanto mais você desenvolver essa habilidade de sentir esse caminho dentro de você, é o que vai criar a possibilidade de você realizar o seu sonho. E isso, gente, é o caminho para a felicidade. É quando a gente escolhe e é quando a gente aprende. Vocês gostaram? Sim. Valeu para vocês? Muito. Posso parar de ficar nervosa?